Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para continuar o nosso propósito de leitura bíblica diária, leitura bíblica anual. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 13, 14 e 15 do livro do Êxodo. Lembrando que estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Vamos iniciar. Êxodo, capítulo de número 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: santificai-me todos os primogênitos, tudo que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto homens quanto animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia, no qual saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou deste lugar. Não comereis pão levedado, ou seja, pão com fermento, né? Neste dia, no mês de Abibe, vós saístes. E será que quando o Senhor houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que ele jurou aos teus pais que te daria, uma terra que emana leite e mel, que guardareis este culto neste mês. 7 dias comerão pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e a não ser que verá o pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo, nem em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás o teu filho, dizendo: isso se faz por causa do que o Senhor fez quando eu saí do Egito. E será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com a mão forte o Senhor me tirou do Egito. Por isso guardarás essa ordenança no seu tempo, ano após ano. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor, e todo primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro. E se não resgatardes, quebrarás o seu pescoço, e todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu dirás: por força da mão do Senhor que tirou do Egito, da casa da servidão. E acontecerá que quando o Faraó não queira nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem, quanto o primogênito de todo animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos dos meus filhos. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus os conduziu para o caminho da terra Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente os filhos de Israel, dizendo: Deus de certo, certamente vos visitará, e daqui levareis os meus ossos convosco. E começaram a sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar a luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite diante do povo. Aleluia. Deus guardando, livrando, protegendo o seu povo e cumprindo as suas promessas. Aleluia. Capítulo 14 agora. O Senhor falou a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, diante dele acampareis junto ao mar, porque Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram.
E se contou o rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó dos seus servos se virou contra o povo, e eles disseram: por que fizemos isto, deixando Israel sair e deixaste de nos servir? E aprontou sua carruagem, tomou seu povo consigo, e tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó e seus cavaleiros, e os exércitos alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou dos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. Eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito que nos levaste embora para morrermos neste deserto? Por que agiste assim para conosco, para nos tirar do Egito? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor seria servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Difícil, né, irmão? E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que hoje ele vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão o solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás dele. E a coluna foi adiante da face deles, e se colocou atrás deles. E ele colocou entre o acampamento dos egípcios, o acampamento de Israel, e havia uma nuvem de escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou do outro durante toda aquela noite. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez voltar no meio de um vento forte oriental durante toda aquela noite, e fez o mar terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia! E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos de Faraó, e as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para os exércitos egípcios entre a coluna de fogo e a nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas das suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por ele contra os egípcios. Aleluia! E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as suas carruagens, seus cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu diante do Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Lembrando, meus amados, que a travessia do Mar Vermelho é o maior milagre registrado no Antigo Testamento, e ele alude, ele aponta para a libertação, para a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora para o capítulo 15.
Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Deus é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e os seus exércitos, seus capitães escolhidos, e também foram afogados no mar vermelho. Os abismos o cobriram, desceram as profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa. Com poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da sua excelência, derrubastes aqueles que se levantaram contra ti. E na tua ira consumiu o seu restolho. E com o sopro das tuas narinas, as águas amontoaram-se. As correntes pararam em pé como um montão. As profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei e dividirei o despojo. Meu despojo se fartará neles. Desembaiarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Tu soprastes o teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram como um chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? E estendes a tua mão direita, e a terra os engoliu. E na tua misericórdia conduziste o teu povo que resgatastes, e com tua mão os guiastes à tua habitação. E o povo ouvirá e temerá. A dor tomará os habitantes da Filístias. Então os príncipes de Edom se maravilharam. Um temor se apoderou, e dos homens poderosos de Moabe derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza do seu braço, emudeceram-se como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse o povo teu que adquiristes, e tu o levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre, porque os cavalos de Faraó com suas carruagens e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor tornou novamente sobre eles as águas do mar. Todavia os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão e com suas mulheres, e saíram após com tamborins e danças. E Miriam lhes respondeu: cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Assim Moisés trouxe Israel do mar vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur. E eles foram há 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber aquelas águas de Mara, porque eram amargas. Por isso seu nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. E disse: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardai todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Amém? Então, contando aí os relatos, da saída de Israel do Egito, a consagração dos primogênitos, também a travessia pelo Mar Vermelho, e aqui, o grande cântico de vitória de Moisés e de Miriam, e o início da jornada dos israelitas pelo deserto, chegando até a região de Mara e depois a região de Elim. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.